Temos outro vídeo aqui, cara, que fala, né, sobre as linhas vermelhas de Putin não passam de um blefe, né? Provei isso em Kursk. Falas do Zelensky, né? Então, hoje no mundo militar também abordou esse tema, então vamos ver. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração de Volodymyr Zelensky que disse ter provado em Kursk que todas as ameaças russas não passam de bluff e que o Ocidente não deve ter medo de liberar os ucranianos de atacarem a Rússia com todas as armas à disposição. Quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, o seu objetivo era bem claro: demonstrar uma descomunal força ofensiva representada por centenas de mísseis balísticos e de cruzeiro, atingindo e destruindo bases aéreas, radares e centros ucranianos de comando e de comunicação, e, principalmente, por uma força estimada em quase 200 mil soldados atacando em simultâneo a partir do norte, nordeste, leste e sul. Com tamanha força envolvida, Putin acreditava que seria capaz de conquistar os seus principais objetivos estratégicos em alguns dias ou semanas, ao mesmo tempo em que derrubaria a vontade e a disposição do povo ucraniano em se defender. No entanto, ao fim de poucas semanas, ficou evidente para Putin que a sua guerra não estava correndo conforme o planejado, obrigando-o a se adaptar, o que envolveu a retirada de 40 mil soldados russos que tinham entrado no norte da Ucrânia a partir da Bielorrússia, com a missão de cercar e conquistar a capital do país, Kiev. Com a retirada daquelas forças, Putin pôde se concentrar em objetivos mais facilmente alcançáveis, como a conquista de todo o Donbás e a consolidação do controle russo sobre o sul ucraniano, incluindo o Mar de Azov. Em abril de 2022, com a guerra no seu segundo mês, os aliados... Bom, aqui o canal está fazendo um belo de um resumo e está mostrando aqui a região, né, conquistada pelo Putin, faltando Odessa, né? Esse objetivo aqui, Putin ainda não conseguiu, né? Talvez seria o último interesse dele. Mostra que ele teria todo esse acesso ao mar aqui, ó. E a Ucrânia ficaria só com a parte interior, né? Então, você trocaria tudo isso aqui pela região de Kursk? Então, talvez... o Putin só esteja esperando para conquistar Odessa. Vamos nessa. Em abril de 2022, com a guerra no seu segundo mês, os aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos e Reino Unido, entraram com força total no apoio defensivo à Ucrânia, principalmente através do fornecimento de armas portáteis antitanque, essenciais para segurar a gigantesca frota russa de blindados que Putin estava lançando para a guerra. Naquele momento, Putin se conscientizou de que, além de não ter conseguido quebrar o espírito e a vontade ucraniana em se defender, também tinha atraído para a guerra todo o poder industrial e logístico dos Estados Unidos e de alguns países membros da OTAN, que de forma gradual começaram a enviar para a Ucrânia armas cada vez mais letais e avançadas. Diante dessa situação, Putin e outros membros de topo do seu regime, como o ex-presidente Dmitry Medvedev, reforçaram uma prática daquilo que a Rússia sempre soube fazer de melhor. Começaram a gritar, espernear e, principalmente, a ameaçar. Medvedev ficou responsável pelas ameaças nucleares. Aquilo que a Rússia sempre soube fazer de melhor, né? Espernear, gritar. Acho que o canal deixou aqui, né, o lado que eles mais têm simpatia. Da mesma forma, né, que esse canal aqui, Fala Global Podcast, na fala de alguns convidados, o público entende como se tivesse uma simpatia pelo lado russo, né? É fato que, como nossos convidados, boa parte são militares, né, analistas de geopolítica mais militares, e eu acho que o militar brasileiro estuda muito a história das guerras, né? E na história da guerra, não tem como o militar brasileiro não acabar tendo uma certa admiração pelo exército russo, né?
Então acho que isso explica um pouco, né, esse lado de entender a força da Rússia, né? Mas vamos nessa. Com o ex-líder russo fazendo, desde o início da guerra, mais de 30 ameaças de ataque nuclear, algumas contra a Ucrânia e outras contra os Estados Unidos e aliados europeus, com destaque para a Inglaterra, com Putin ficando responsável por ameaças mais veladas e discretas, mas na mesma muito agressivas, o que incluiu as chamadas linhas vermelhas, ações que, se realizadas pelos aliados ucranianos, dariam à Rússia a justificativa para a realização de ataques ainda mais terríveis, incluindo aí os tais ataques nucleares de Medvedev. Desde o início da guerra, Putin traçou muitas linhas vermelhas, com a primeira envolvendo o fornecimento do HIMARS, um lançador múltiplo de foguetes de elevada precisão e alcance, capaz de atingir alvos a até 90 quilômetros. O fornecimento desse tipo de arma para a Ucrânia, que começou a ser feito logo em junho e julho de 2022, foi recebido com fúria pela Rússia, que acusou o Ocidente de cruzar uma perigosa linha vermelha. No entanto, como sabemos, os russos seguiram com a sua invasão habitual. Terrível, é claro, mas sem nenhum novo capítulo envolvendo novas armas ou táticas. Outra linha vermelha importante traçada por Putin foi o fornecimento de defesas aéreas de longo alcance. No início da guerra, os aliados ucranianos se limitaram a enviar defesas aéreas de ponto, como os Manpads, lançadores individuais muito letais contra pequenas aeronaves como helicópteros e aviões de ataque ao solo, mas inúteis contra bombardeiros, mísseis balísticos e aviões voando a muito elevada altitude. Por conta disso, a Rússia adaptou a sua estratégia na Ucrânia, priorizando ataques aéreos de elevada altitude ou por meio de mísseis, com os russos destruindo, no inverno de 2022 e 2023, grande parte da rede elétrica e de aquecimento civil da Ucrânia através de ataques nesse estilo. Mas isso começou a mudar logo no início. Então, isso aí, cara, o canal tá alertando que a falta de posicionamento de mandar equipamentos como esse aí, né, do HIMARS, fez com que a Ucrânia não conseguisse conter e a Rússia brefou e acabou avançando e conquistando território, né? Mas que o jogo muda quando o equipamentos de maior potencial, né, de força, né, combativa, chega na mão da Ucrânia. Será que de fato é isso, né? A gente vai acompanhar daqui para frente, né? Vamos continuar. Início de 2023, com os aliados enviando as primeiras defesas de longo alcance, com destaque para o Patriot, a única defesa capaz de interceptar os mísseis balísticos hipersônicos de Putin. Como sabemos, essa linha vermelha foi rompida e, mesmo assim, a Rússia não fez nada do que ameaçou fazer. Outra importante linha vermelha traçada por Putin foi contra o fornecimento de blindados pesados ocidentais, com Putin dizendo textualmente que, se blindados como Abrams norte-americano, o Challenger 2 britânico e o Leopard 2 alemão fossem enviados para a Ucrânia, seria a confirmação de que a OTAN tinha entrado diretamente na guerra e que, por isso, a Rússia poderia atacar os países membros. No entanto, como sabemos, os blindados chegaram, foram e continuam sendo usados, a linha vermelha foi ultrapassada e Putin não fez nada do que ameaçou. Outra linha vermelha que é muito importante destacar envolve a realização de ataques. Se for só um blefe, como é que vai ser agora? Vão avançar, né? Então, assim, será que o Putin ele vai aceitar isso, né? Porque, esse vídeo aqui, no Brasil, é um vídeo que meio que dá uma desmoralizada no Putin, né? Então, e aí? Ele não fez nada. Ele falou, não fez nada. Imagina isso tudo repercutindo no mundo, né? E ele perdendo aquela força, né? Aquela postura de temido, né? Então, aquela história, né? Você tem que dar uma saída pro teu inimigo, né? Uma saída honrosa, né?
Você não pode... Se você botar um rato, né? Se não deixar uma saída, ele, mesmo sendo um rato, ele não vai correr, ele vai te atacar. E no caso, acho que o Putin tem elementos para não ser considerado rato, né? A Rússia tem esses elementos. E como é que vai ficar? O Putin vai ficar desmoralizado nessa aí e vai ficar quieto? Se ele ficar quieto, é a queda dele, né? Porque o avanço vai continuar. Sem torcida, a gente tem que entender, né? A Rússia tem, de fato, o segundo maior exército do mundo, a segunda maior capacidade, só perdendo para os Estados Unidos? Se sim, como que a Ucrânia, em apenas 2 anos, é apenas mesmo, porque em 2 anos tiraria toda a capacidade do exército russo, né? De neutralizar a região de Kursk ali, e também a possibilidade do Putin não fazer nada, né? Então, se a Ucrânia continuar avançando e a Rússia não conseguir retomar somente aquele pedaço de Kursk, como é que a Rússia vai se impor sobre a Ucrânia, né? Bom, eu acho que... E aí alguém vai falar, o Globo é pró-Rússia. Mas, da mesma forma, não só o Putin, né? Mas também os Estados Unidos, né? O Biden, né? Kamala Harris, o Trump, não ia admitir um vexame, né? E acho que o Putin também não vai admitir um vexame, né? Contra a Crimeia. Segundo o Kremlin, a Crimeia, invadida e ilegalmente anexada em 2014, é um território russo pleno e, por isso, qualquer ataque contra esse território será visto como um ataque direto contra a Rússia, dando aos russos o direito de responder com ainda mais força e letalidade. No entanto, como sabemos, a Crimeia e a importante ponte que a liga à Rússia foram e continuam sendo atacadas. A ponte da Crimeia chegou a ser parcialmente destruída, ficando encerrada ao tráfego rodo e ferroviário por vários meses. E até mesmo a sede da importante frota russa do Mar Negro foi destruída em um ataque de precisão com mísseis ocidentais de longo alcance. Mas, mesmo assim, a Rússia não fez nada daquilo que ameaçou fazer. E por fim, não podemos nos esquecer da linha vermelha traçada por Putin com relação ao fornecimento de aviões de caça. Segundo o Kremlin, se aviões de caça como o F-16 forem usados pela Ucrânia, será mais uma prova de participação direta do Ocidente naquela guerra, o que daria à Rússia o direito de atacar diretamente os países que estão fornecendo esses caças. No entanto, como sabemos, os caças F-16 já estão voando e já estão participando de operações ofensivas na Ucrânia, mas a Rússia não fez nada daquilo que ameaçou fazer. E no dia 6 de agosto de 2024, a Ucrânia violou aquela que era vista como a maior e mais importante linha vermelha russa ao efetivamente invadir a Rússia, com milhares de soldados ucranianos invadindo Kursk, ocupando e controlando cerca de 1.250 km² e mais de 90 aldeias e cidades russas. Segundo Putin e Medvedev, se a Rússia fosse invadida, os russos teriam plena justificativa para empregar armas nucleares. No entanto, apesar da invasão ucraniana da Rússia, Putin não fez nada daquilo que ameaçou fazer. De acordo com uma declaração dada recentemente pelo presidente Zelensky, isso tudo só confirma aquilo que ele vem dizendo há meses. As linhas vermelhas traçadas por Putin não passam de blefe e que, por isso, o Ocidente deveria libertar a Ucrânia para usar todas as armas que recebeu para atacar a Rússia onde é mais preciso, ou seja, nas bases russas na retaguarda, de onde decolam os bombardeiros e onde são treinados e preparados os soldados que estão atacando e invadindo a Ucrânia. O vídeo cita vários momentos que o Putin, né, disse que não aceitaria equipamentos, vários tipos de tanque, caça, o HIMARS. Então, assim, tudo isso já chegou na Ucrânia. Agora, se fosse só blefe, se a OTAN
não apostasse, né, na força da Rússia, por que tudo isso não chegou antes, né? Talvez porque estava sendo produzido e não tinha, né, capacidade militar ainda, né? Mas isso quer dizer que a partir de agora as coisas avançam, né? Lembrando que em tese, né, o Putin, né, a Rússia tem apoio da China e do Irã. Esse apoio da China, a China negocia e seria uma forma, né? É o motor econômico da Rússia. Então, o Putin também não vai esticar a corda, né? E fazer um ataque nuclear, porque muda todo o contexto, né? Todo o contexto geopolítico, muda todo o contexto em relação ao que se admite hoje, né? Numa guerra. Bom, na análise de Carcará, na análise de vários outros convidados, isso aí não passa nada mais de uma propaganda ucraniana e que isso é pouco, né? Isso é pouco contra o Putin, né? Agora, vamos acompanhar e ver o que as próximas semanas vão contar pra gente. Fala, mano, volta. Agora, aí eu não sei se passou, na verdade eu não prestei atenção, se a Ucrânia estava fazendo, tá atacando a Rússia em pontos estratégicos. Eu não sei se chegou a atacar a usina, mas sobre essa questão da refinaria ali, deu um prejuízo muito grande ali e acaba, de alguma forma não, né? Acaba dando prejuízo ali para a população, né? Para o Putin ali. Se ele tinha uma reserva de 200 milhões em combustível e aquilo ali tudo queima em dias, ele vai ficar em desvantagem. Então, assim, mais uma linha que passa, eu não sei o que ele está esperando, de fato, né? Mas não dá para subestimar o inimigo, né? Agora, resta saber, né, a capacidade dele, né? E na questão da usina, né, de combustível e tal, até que ponto isso é de fato um baita de um golpe, né, que deixa o exército inoperante ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas é uma boa observação. Eu acho que parece pouco, né, cara? É só você comparar, né? Sim. A Ucrânia se mantém viva com tudo aquilo que a Rússia já conquistou, né? Com a falta de apoio da OTAN, a Ucrânia se manteve viva. O que faltaria para a Rússia? Pode falar. Eu vi um vídeo de uns camaradas que vão à Rússia e tal, e eles relataram que brasileiros, né? Eles relataram que alguns, e conversam com russos, né? Eles relataram que alguns preços subiram realmente, de fato, né? Por conta da guerra. As empresas que sancionaram ali mudaram de nome, a Rússia tomou conta ali, não tem mais McDonald's, tal, KFC, Apple. O mapa continua tudo normal, só mudou de nome. Continua tudo normal, mas assim, não funciona telefone tipo Apple, mapa, enfim, alguns aplicativos não funcionam e não parece estar em guerra. Inclusive eu vi vídeo assim de Moscou, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, assim, jovens na rua e tal. Então assim, para quem tá em Moscou não tá tendo guerra, é mais para quem tá ali, né? Para quem foi pra guerra, obviamente, e para quem tá na região, né? falando em povoados. Entendeu? 90, 100, né? Mais povoado, cara. É como se fosse aqui no Brasil, como se fosse interiorzão, né? Então, tipo assim, meio que não vai fazer... A grande parte da população não tá ali, mas é alguma coisa. Porém, eles estão provocando o Putin, né? Povoado tem importância? Tem, mas se a gente tivesse preocupado com isso, ele não entrava em guerra, né? Exato. Então, assim, o Mano Volta tá fazendo observação interessante. Eu acho pouco, né? Pouco e não pode desconsiderar que, apesar de tudo, quem tá lutando é a Ucrânia, né? Mas veladamente tem a OTAN? Tem, mas que país da OTAN vai entrar numa disputa direta, né, com a Rússia, né? Até agora não teve nenhum, né? E lembrando que hoje é agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro é eleição nos Estados Unidos, né? Estranhamente, né? Ou talvez tenha sido a análise errada, todo mundo apostava que o Trump levaria fácil. O Biden saiu da disputa, entrou a Kamala Harris, e
ela está na vantagem nas pesquisas, né? Então vamos ver como é que vai ficar tudo isso, né? E acho que OTAN e Ucrânia, antes das eleições nos Estados Unidos, talvez seja favorável para a campanha dos democratas um avanço considerável, né, na guerra da Ucrânia, assim como é favorável um acordo de um cessar-fogo lá em Israel. Então, assim, por um lado, a gente pode... depende das eleições, né, lá nos Estados Unidos, mas também, por outro lado, já que é uma política do governo atual e a Kamala Harris é vice do Biden, será que também não tem uma estratégia aí política lá para os Estados Unidos, um avanço, né, potencializar e mostrar força, né, em relação ao combate com a Rússia? Então, esses elementos aí podem fazer diferença. Vamos acompanhar mais um vídeo aqui reagido por nós. Esse foi do Hoje no Mundo Militar. As linhas vermelhas de Putin não passam de blefe. Provei isso em Kursk. Quem disse foi Zelensky, né? E o vídeo, e o Hoje no Mundo Militar que nós acabamos de assistir, mostrou vários motivos por que Zelensky afirma isso.